Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje, aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e também pela Rádio Cultura AM, a rádio da cidade. Um grande abraço ao amigo e companheiro de trabalho Marinho Rosa. Hoje, dia 23 de julho, estamos já caminhando para o final do mês, segundo semestre, Copa Paulista de Futebol. Estreia da Ferroviária, dia 8 de agosto, jogando em Campinas contra o Red Bull. Mas para quem gosta de futebol, esta semana reserva aí algumas surpresas para o torcedor de futebol de uma forma geral. É que a Ponte Preta, sem poder jogar em Campinas, no seu estádio, manda as partidas aqui no estádio da Fonte Luminosa, não deixa de ser uma atração. E Araraquara parece que vai muito bem nos jogos regionais, brigando ali na ponta na tabela, como se esperava, pelo título dos jogos com Ribeirão Preto. Marcos Cocchini, um abraço e seja bem-vindo, né? O primeiro programa da semana, essa semana que está começando para nós agora, aqui na TV Cultura Paulista. Um grande abraço, Zé, Vaguinho, aos telespectadores da TV Cultura, aos ouvintes da Rádio Cultura AM, um abraço também ao Marinho. Ferroviária, que empatou sábado contra o Batatais, se prepara para enfrentar o Novo Horizontino, provavelmente na Fonte Luminosa também no sábado, Zé. E o técnico vai ajustando aí os espaços, os erros que o time cometeu nesse jogo treino contra o Batatais, para que esses erros aconteçam, o que tiverem que acontecer nos jogos treinos, para que na competição o time esteja afinado e faça uma boa campanha na Copa Paulista. O difícil é conseguir isso, né? Isso é difícil. Se fosse assim, pré-temporada resolveria todos os problemas, né? Só se erraria na pré-temporada e durante o torneio não haveria erro nenhum. Seria uma maravilha, né? Bom demais. O futebol não é feito dessas esperanças, não. Quem segura esse São Paulo aí, meu caro Vaguinho Fiorini, um abraço. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. É uma importante e brilhante vitória do São Paulo no sábado diante do Corinthians no Morumbi. A sofrida e suada vitória do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro e o ruim, o empate do Santos lá na Arena Condá. Tem Série B, início de mais uma rodada, tem Série C com a classificação do Botafogo e Série D, que colocou o Ferroviário do Ceará na decisão. Como diz o Rolando Boldrin, Zé, junta tudo isso aí para você ver, é um montão de assunto para quem acompanha a Janela Esportiva. Legal, Vaguinho, muito legal, muito legal. E tem a vitória também do Lewis Hamilton, a gente vai mostrar imagens daqui a pouquinho. Foi uma corrida muito legal, a corrida de ontem em Hockenheim, na Alemanha. E quem tem talento tem sempre a sorte e uma percepção incrível daquilo que vai acontecer. E tudo isso, meu amigo, todas essas qualidades, Vaguinho, sobram nesse piloto extraordinário que é o Lewis Hamilton. É verdade, Zé. Ontem largou em 14º. E acabou vencendo na casa do Sebastian Vettel, na Alemanha. Eu disse ontem, no tempo final da Cultura M, Zé, não se brinca com Lewis Hamilton. Não. Ele é um piloto sensacional e tem a sorte também ao lado dele. E todo piloto bom, todo esportista, toda pessoa que é competente tem a sorte do seu lado. E o Lewis Hamilton tem também. Nos momentos mais difíceis, a sorte aparece para o piloto inglês. A sorte é a competência e uma percepção incrível, né? Ontem ele conseguiu corrigir, a gente vai falar um pouquinho mais desse assunto daqui a pouco, mas é quase impossível não abordar na abertura. A equipe cometeria um erro que, na verdade, iria sacrificar a corrida. O Bottas até poderia ganhar, porque, na verdade, isso não teve nada a ver com a batida do Vettel, mas o Hamilton não ganharia. Sim. Ele percebeu o erro da equipe, continuou fazendo aquilo que ele entendeu que deveria fazer e ganhou a prova. Sim. Mas a gente mostra imagens daqui a pouquinho, inclusive do GP da Alemanha, ontem em Hockenheim, um dos mais tradicionais circuitos da Fórmula 1 em todos os tempos. Mas temos alguns gols para mostrar aqui, gols do São Paulo na bela vitória contra o Corinthians por 3-1 e gols da vitória sofrida, né, do Palmeiras ontem num bom jogo também contra a equipe do Atlético Mineiro
no estádio do Palmeiras, em São Paulo. Aí, Vaguinho. Esse é o primeiro gol do São Paulo, marcado pelo Anderson Martins. O primeiro tempo, Zé, não foi muito bom, não. Mas o segundo tempo foi eletrizante, principalmente por parte do São Paulo. O São Paulo sufocou o Corinthians e venceu com méritos e com sobra. E o grande destaque do jogo, Zé, foi o Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo fez a sua melhor atuação com a camisa do São Paulo, mas não como lateral. O Diego Aguirre colocou o Edmar de lateral esquerdo e colocou o Reinaldo como atacante. E ele brilhou, Zé. Aí o segundo gol dele, ele sai do Cássio Henrique Cota, mas volta para ele, ele bate para o gol e faz 2-0. Uma atuação muito boa, mesmo do Reinaldo e do Hudson no meio de campo. O Hudson dominou o meio de campo ali, anulou os principais destaques do Corinthians, entre eles o Rodriguinho. Enfim, o São Paulo venceu com sobras, com méritos, e o Diego Aguirre está com o time na mão. É impressionante como o São Paulo mudou a maneira de jogar, Zé. Perfeitamente. O time parece que é um outro time, E só trocou, aí foi uma falha do Cássio, né? No chute do Reinaldo, e acabou passando embaixo do goleiro do Corinthians, né? Mas aí depois o Corinthians fez o gol, num gol irregular. A minha opinião que o Jonathan, que estreou no sábado, ajeitou com o braço, mas o juiz deu gol e o Corinthians acabou fazendo... Mas que frango o Cássio? Foi, o Cássio mesmo admitiu isso. O legal de goleiros como o Cássio, que eles admitem, né, Zé, que erram. Eu errei e tal. E o Cássio tem crédito com a torcida do Corinthians, ele que é um goleiro... O pessoal de São Paulo reclamando do toque de braço. Mas foi mesmo, viu, Zé? Foi uma ajeitada ali com o braço, só não teve consequência maior, porque o placar já estava definido. Esse gol saiu a 45 do segundo tempo. Então, pouca chiadeira com relação... Muito claro, hein? Muito claro. O cara lá atrás do gol está fazendo o quê lá? Aquele lá é o espanta-quero-quero, Zé. Aquele juiz atrás do gol lá em nada é a mesma coisa. É só mais um para ganhar dinheiro, Zé. É verdade, você tem razão. E os gols do Palmeiras e do Atlético Mineiro, foi um bom jogo também, né? Um jogo de 5 gols, hein? Mas eu achei que o Palmeiras sofreu mais do que devia. Mais do que devia, Zé. Eu tenho a impressão que esse técnico Roger Machado aí... Eu sou presidente do Palmeiras, que a vitória encobre muita coisa, né, Zé? Ganhou. A torcida estava, assim, de uma forma intensiva, né, muito aberta, pegando no pé dele, né, quando deu o empate. O estádio todo vaiando. Aí, de repente, o Palmeiras fez o gol, a coisa sempre baixa um pouco. Então, acaba encobrindo muita coisa. Mas, bem, ele tirou, a hora que o Palmeiras fez 2-1, ele tirou o Dudu e colocou o Jean, que é volante. Aí o Atlético empatou, a torcida chiou. Ele errou aí, né? Ele errou. Na verdade, ele mudou para garantir o resultado. Exato. Né? Cedo demais. Aí o que acontece? Ele põe o Davidson e tira o Felipe Melo. Aí todo mundo diz, tá vendo? Ele tirou um volante, mas claro, ele tinha colocado já ia jogar com 3 volantes ali. O Bruno Henrique, o Felipe Melo e o Jean. Ele tinha que tirar um mesmo para tentar o ataque. E deu a sorte lá do Bruno Henrique, numa tarde muito feliz, fazer o terceiro gol dele, o terceiro gol do Palmeiras, o segundo dele. Aliás, um jogo de 5 gols e 2 belos gols, hein, Zé? O de falta do Palmeiras e o segundo gol do Atlético Mineiro do Xará. Foi um golaço, realmente. Agora, o primeiro gol do Palmeiras, Zé, foi uma falha do zagueiro do Atlético, Juninho, que é do Palmeiras, viu, Zé? Nós temos as imagens aí? O Juninho, ele é jogador do Palmeiras. E foi feito um acordo... Isso é ainda do São Paulo, Isso é do São Paulo. E o Palmeiras fez um acordo com o Atlético Mineiro, porque não se pode jogar, né, Zé? O jogador emprestado não joga, há um acordo entre as equipes. Mas fizeram um acordo do Marcos Rocha, que é jogador do Atlético Mineiro, jogar pelo Palmeiras, e do Juninho, que é do Palmeiras, jogar pelo Atlético. O Palmeiras fez isso, Zé, porque sabia que esse zagueiro é ruim demais, Zé. Esse zagueiro, Zé, é horroroso. Né? Horroroso. O gol o primeiro gol do Atlético, a bola dominada, ele errou o chute, Zé. E o Moisés ficou ali tranquilo na cara do Vitor para fazer 1-0. Depois o Atlético empatou com o Luan. Agora, o destaque negativo do jogo foram os cartões amarelos para os jogadores que fizeram os gols. Moisés e Luan. Eu acho que não pode mais fazer gols, Zé. Eu queria perguntar para o juiz o que o Luan fez para merecer um cartão amarelo. Ele não saiu do campo, ele não provocou a torcida do Palmeiras. Eu queria saber por que toma cartão amarelo o jogador que faz gol. O Moisés, pode até ser que ele atrasou um pouquinho o jogo, foi lá, pegou uma câmera, colocou. Do Moisés dá para engolir, mas do Luan não. O Luan não fez nada demais para merecer o cartão amarelo. Então eu acho que hoje o jogador que fizer gol tem que pedir desculpa.
É isso que tem que acontecer, Zé. Lamentável. Bem, a gente tem os demais resultados aí para fechar. Tem sim, Zé. Esse noticiário da principal divisão do Campeonato Brasileiro. Flamengo 2, Botafogo 0, São Paulo 3, Corinthians 1, Vasco 1, Grêmio 0. Esse aqui para mim foi uma surpresa. Palmeiras 3, Atlético Mineiro 2, Sport 1, Fluminense 2, Paraná 1, América Mineiro 0, Bahia 4, Vitória 1, Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 0, Santos 0. Hoje teremos um jogo, 8 da noite no Beira-Rio, Internacional e Ceará. Flamengo, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras e Inter são os 6 primeiros do campeonato. América Mineiro, Paraná, Atlético Paranaense e Ceará são os 4 últimos. Eu concordo com você quando você fala do Diego Aguirre, né? Mudou tudo no São Paulo, hein? Demais, Mudou tudo no São Paulo. Demais. O time joga com uma garra, com uma vontade. E você pega o time do Dorival Júnior e o Diego Aguirre, mudou uma peça só, que foi a entrada do Everton, Zé. Mas o time é totalmente diferente. E sábado o Everton não jogou, né? O São Paulo joga com outro espírito. O São Paulo tem garra, tem vontade. Há 4 jogos, se eu não me engano, o time não toma gol, né, Marquinhos? O Marquinhos acho que está mais por dentro. Há 4 jogos que o São Paulo não toma gol. Então você vê uma mudança totalmente de estilo. No sábado. Né? Acabou tomando no sábado, né, o gol. Fazia 3 jogos que o São Paulo não tomava gol. Então a defesa, que era uma peneira do São Paulo, ela está se comportando aí como uma das melhores do campeonato. E o time lá na frente tem feito os gols necessários para ganhar o jogo. O São Paulo tem mais 2 paradas duríssimas essa semana, Zé. Quinta-feira joga em Porto Alegre diante do Grêmio e domingo no Mineirão diante do Cruzeiro. Se o São Paulo passar por esses 2 jogos, o São Paulo vai chegar ali na disputa com o Flamengo, Palmeiras, o próprio Grêmio aí na disputa do título. Muito bem, e na Série B, na Série C, parabéns ao Botafogo de Ribeirão Preto, excelente campanha na Série C, se classificando aí com uma larga vantagem para outra fase do campeonato, hein? Muito legal a campanha do Fogão de Ribeirão Preto. Sensacional, é o segundo colocado do grupo, joga sábado em Ribeirão Preto contra o Operário, que é o líder. Ali o Botafogo pode, quem sabe dependendo do resultado, assumir a liderança, mas já se classificou com 3 rodadas de antecedência. O Botafogo já está garantido na fase de mata-mata, aí depois no mata-mata 2 jogos. Se conseguir uma vitória e empate, o Botafogo sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Então, parabéns ao Botafogo. O Bragantino tropeçou, perdeu em casa do Volta Redonda, mas tem 3 jogos para vencer 1 e também garantir vaga na outra fase. Na Série B, a rodada não foi boa para os paulistas não, Zé. Tivemos a derrota do Guarani para o Figueirense em Campinas, o empate do Oeste em casa diante do Paysandu, a derrota da Ponte Preta lá em Varginha para o Lanterna Boa Esporte. O melhor resultado foi o São Bento, que conquistou em Curitiba, empatando 2-2 com Curitiba numa tarde de Ricardo Bueno. Bem, lembrando, Marquinhos, que a Ponte chega a Araraquara, já está em Araraquara, vai treinar na Fonte? Vai treinar na Fonte hoje das 4 às 4h30, depois treino fechado. E o técnico João Brigatti vai montando o time para enfrentar o Juventude, que chega hoje à noite também. A Araraquara não treina, né? Só vem para ficar concentrado. O Juventude chega hoje à noite no Gran Hotel Morada do Sol, antigo Hotel Dourado ali no centro. E a Ponte Preta já está hospedada desde ontem à noite no Comfort Hotel. Muito bem, o jogo entre Ponte Preta e Juventude amanhã na Fonte? Amanhã 8h30 da noite. Hoje a gente deve saber o preço dos ingressos. Aqui em Araraquara vão vender somente no dia, porque não vai ter uma procura tão grande. Sim. Porque muitos torcedores que virão de Campinas já vão vir com o ingresso comprado. Então, o pessoal já vem com o ingresso na mão. E a expectativa é que amanhã alguns torcedores de Araraquara também possam comparecer à tarde, né? No Balanço Geral, a gente vai estar informando, quem sabe, da própria Fonte Luminosa, o último treino da Ponte Preta já em Araraquara. Muito bem. E são 2 jogos da Ponte aqui, né? Isso. Amanhã, 8h30 da noite, contra a equipe do Juventude de Caxias. Dia 4 de agosto, um sábado, 7 da noite, Zé, contra a equipe do Avaí de Santa Catarina. Muito bem. E vamos então saber a participação de Araraquara nos jogos regionais em Matão. Essa briga permanente aí com Franca, com Ribeirão Preto, né, pelo título dos jogos regionais. Muito bem. Vamos saber o que aconteceu nesse final de semana. As informações aqui na janela esportiva dos campeões da bola com Marcos Chiochini. Ontem tivemos os seguintes resultados e títulos, né, Zé? No vôlei feminino, Araraquara bateu o Ribeirão por 3-0. O basquete masculino de Araraquara... Vôlei do Zamboni. Do Zamboni, isso. 25-16, 25-14 e 25-20. Vôlei feminino, parabéns ao Du, bicampeão dos jogos regionais. Basquete masculino, como a gente falava sábado no Balanço Geral da Cultura, era uma estreia que o time venceria até com placar dilatado, como foi 138 para a Aba, 22 para Ipuã, 116 pontos de diferença.
No futebol masculino, ontem, quartas de final, Ferroviária 3-2 em cima de Itaquaritinga. Juliano 2 vezes e Lauro fizeram os gols da Ferroviária. No futebol feminino, Franca jogava pelo empate e a Ferroviária acabou tomando o gol, faltando 5 minutos para acabar o jogo. Então, 1 para a Ferroviária, 1 para a Francana. As meninas da Ferroviária ficam com a medalha de prata. Na bote, Araraquara 2, Matão 0. Na malha, Araraquara 264, 258 para Matão. Malha hoje fazendo a final, nesse momento, contra Cristais Paulista. Futsal feminino ontem venceu o segundo jogo no campeonato, nos jogos regionais, 1-0 em cima de Altinópolis. Tivemos também, Zé, o final do judô masculino, vice-campeão dos jogos, o feminino, 4º lugar, e a ginástica rítmica campeã. No handebol masculino, o handebol de Araraquara ficou com o vice-campeonato, perdeu a final para Ribeirão, 18-17, um gol de diferença. E o handebol feminino perdeu para Rincão, 22-15. Ainda ontem, o xadrez feminino se sagrou campeão dos Jogos Regionais de Matão. Hoje teremos os seguintes jogos, no vôlei masculino, o time do técnico Alexandre Volpe enfrenta a Orlândia. No futebol masculino teremos o clássico Botaferro, lá na Vila Guarani, em Matão. Ferroviária e Botafogo decidem uma vaga na final. Quem vencer enfrenta o vencedor de Matão, que é a Matonense, e Cristais Paulista, que ano passado foi campeão dos jogos lá em Sertãozinho. Futsal feminino, Araraquara e Monte Alto. Futsal masculino, a estreia da Uniara hoje à noite contra Ribeirão Preto. A Malha, como eu disse, fazendo a final contra Cristais Paulista nesse momento. Tênis de mesa masculino, estreando contra Ribeirão Preto. E a equipe de competição hoje, iniciando a competição hoje, a Capoeira e Damas. Com os resultados de ontem e o título do vôlei feminino, Araraquara ultrapassa Ribeirão Preto e joga Ribeirão Preto para a terceira colocação, para a terceira colocação dos jogos. 133 pontos para Araraquara, 124 pontos e meio, segundo colocado Franca, e em terceiro Ribeirão Preto com 123 pontos. Em quinto vem Matão com 59,75, 17º Boa Esperança do Sul, 12 pontos, 19º Américo Brasiliense, 10,75. Olha aí, Zé, de 60 cidades, 24ª Colina, com 7 pontos, 28º Gavião Peixoto com 4, e nas últimas colocações, Santa Lúcia e Trabiju com 1 ponto, Zé. Ele faz questão de me humilhar, né, rapaz? Que coisa. Mas Colina tá bem, Zé. Tá muito bem, tá muito bem, tá muito bem. Não tem rebaixamento, não. Não tem, Zé. É uma divisão só. Tá certo. Muito bem, vamos fechar o bloco, porque a partir do segundo temos um convidado muito importante aqui para conversar com a gente, ídolo da torcida na Ferroviária, jogou no Santos, jogou em várias outras equipes. Olha, esse cara tem uma história fantástica para contar, títulos, para abordar aqui com os campeões da bola. Já no segundo bloco, ele estará conosco aqui na Janela Esportiva. A gente fecha esse primeiro trazendo os melhores momentos do GP da Alemanha de Fórmula 1, realizado ontem em Hockenheim e com a vitória espetacular de Lewis Hamilton. Aí a largada, Vaguinho Fiorino. E o Lewis Hamilton que largou em 14º, como já dissemos, né, Zé? E acabou aí no erro do Vettel, chegando, ultrapassando, mas a corrida fantástica do Lewis Hamilton, né? Ele que agora chega a 188 pontos, volta à liderança do Mundial, e o Vettel fica em segundo com 171. Agora, uma prova, Vaguinho, é muito determinada pelo radar, com relação à chuva, chove, não chove. Determinar na parte crítica da prova, no tempo crítico da prova, chovia em determinados trechos do circuito e havia sol, ou pelo menos não havia chuva em outros. Isso obrigou as equipes a algumas manobras que inclusive não deram certo. Houve equipes que, na verdade, tiveram que ir para o box, trocar pneus e voltar novamente. Colocaram pneus slick de chuva e depois tiveram que voltar porque, na verdade, não havia tanta chuva assim que justificasse os pneus. E o Lewis Hamilton, além da batida do Vettel, que foi uma escorregada dele do carro, principalmente dele, lamentável mesmo, porque tinha corrida na mão. O Hamilton, além de ter saído em 14º, e aquelas ultrapassagens que ele faz, que só ele mesmo consegue fazer, ele tem uma percepção incrível. Ontem, Vaguinho, nessa questão da troca de pneus, o Vettel ainda não havia batido. O Hamilton foi chamado, o Bottas já havia feito isso, o Hamilton foi chamado para o box para trocar pneu. Quando ele estava muito perto da entrada do box, aí é o sexto sentido do piloto que a gente tem que tirar um chapéu.
Pura e simplesmente ele desobedeceu a ordem da equipe, falou, não vou entrar, não vou trocar o pneu, vou ficar com esse. Tanto é que ele correu até um risco de perder pontos ao final da prova. Porque essa questão de você ameaçar entrar no boxe e não entrar, de repente você pode ser punido. Ele não foi, ele foi apenas advertido. Mas foi esse sexto sentido dele que fez que com a batida do Vettel, ele assumisse a ponta e terminasse a corrida em primeiro lugar. Quer dizer, além de ter um carro fantástico, uma equipe fantástica, além de ser um piloto extraordinário, ele tem alguns requisitos fantásticos, né, extraordinários aí que poucos têm. Então Exatamente. Ele tem uma visão assim, de toda a prova, de tudo aquilo que está acontecendo, e quando o pessoal começa a encher muito o saco dele, pelo rádio ele fala, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E resolve mesmo. Muita gente perguntando no Facebook, principalmente o Guerra, para passar a pergunta para você, se você acredita que o excesso de confiança do Vettel tirou a vitória dele ontem, ou o melhor resultado dele dentro da prova de ontem? Pode ter sido, né? Porque foi uma prova complicada, como eu disse, alguns trechos molhados e outros não. Então é duro, porque se você trocar o pneu apenas para chuva, você tem problema na parte seca da prova, e vice-versa também. O Vettel que resolveu manter o tipo de pneu que ele tinha, e na verdade foi uma escorregada, né? Sozinho, ele passou direto, foi bater no muro. Tanto é que a irritação dele foi uma coisa fora do comum, né? Mas não se pode aí tirar de forma nenhuma o mérito da vitória do Lewis Hamilton na Alemanha, que é a casa do Vettel, mas é a casa da Mercedes também. É verdade. Uma vitória compensa a outra, né, Zé? Por exemplo, o piloto alemão não ganhou, mas a escuderia, sim, que venceu lá a corrida da Alemanha. Mas o Lewis Hamilton é um piloto fantástico. Você tem a classificação rapidinho aí? Lewis Hamilton é o novo líder, tem 188 pontos. Em segundo, Sebastian Vettel, 171. Em terceiro, Kimi Raikkonen, com 131 pontos. Muito bem, nós vamos para o intervalo e no segundo bloco já vamos receber o nosso convidado especial desta segunda-feira, aqui da Janela Esportiva, participando conosco do programa com os campeões da bola. Um instante só, um break rápido e a gente já volta. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. Não fique rodando à toa pela cidade. Vá direto ao Auto Posto Vaz Filho. Aqui você e seu veículo têm tratamento VIP, equipe treinada, além de produtos e serviços de altíssima qualidade. Sempre se modernizando para oferecer o melhor. Visite a loja de conveniência, ampla, climatizada e totalmente reformulada. Avenida Francisco Vaz Filho, 2924, Jardim Santa Clara, 3337-3862. Auto Posto Vaz Filho. Qualidade é a nossa bandeira. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso, a qualquer hora, em todo lugar. Beba Suco Prats, você vai gostar. O Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats, 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região.
Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da nossa janela esportiva de hoje. E o nosso convidado, já estamos mostrando aqui o Suco Prates. Suco Prates é da fruta para o copo, o Suco Prates é o melhor suco do mundo, né? Hoje o sabor laranja, meu caro Vaguinho Fiorini, que você gosta, aliás, todos gostam, né? Todos gostam. Não só de sabor laranja, mas de sabor uva, limão e goiaba. Então, os 4 sabores, e nós estamos mostrando o sabor laranja já nessa nova embalagem de 1,7 litros do Suco Prates. Um grande abraço ao Arroio, ao Henrique e toda a equipe Suco Prates na Via Expressa em Araraquara. Ah, Zé, o sabor que você pegar é bom demais, é bom demais. Tomou no fim de semana? Ah, lógico. Pode passar, né? Lógico. Pode passar sem o Suco Prates. Né? Sem. E quem está conosco hoje aqui, jogador de muito talento, fez sucesso na Ferroviária, fez sucesso no Santos Futebol Clube. Ah, olha, ele teve uma passagem também que eu acredito que inesquecível para ele no Oswaldo Cruz, né? Faz tempo, mas ele se lembra disso. E ele é um jogador, um ex-jogador, é claro, de quem a torcida não se esquece. A torcida se lembra dos gols, da forma como ele jogava, da sua juventude, da maneira descontraída como ele falava. Estamos recebendo aqui, para a nossa alegria hoje, Juari, né, que vestiu essa camisa da Ferroviária, vestiu a camisa extraordinária do Santos Futebol Clube. Juari, um abraço, né? Muito bom ter você aqui depois de tanto tempo, né? Para falar com os campeões da bola e conversar com seus amigos de Américo, né? Com a torcida da Ferroviária. Seja bem-vindo aqui à nossa mesa redonda de hoje da Janela Esportiva. Zé, eu que agradeço a oportunidade, Marquinho, Vaguinho. Então, para mim é uma felicidade muito grande estar aqui de novo, depois de algum tempo, né? A gente perde até o jeito de falar, porque já faz aí mais ou menos uns 6 anos que eu já parei com o futebol, né? E hoje eu sigo outro ramo. Mas a felicidade aqui para mim é imensa de estar aqui, poder falar um pouco de futebol, né? Um pouco da nossa vida. Parou por quê? Por que parou, Juari? Olha, Wagner, Zé, eu parei por conta de que eu já estava numa idade que o meu próprio corpo já não tinha mais condição física, né? Depois de 3 cirurgias. Então, o corpo já não aguentava mais, essa que é a grande verdade. Pela minha vontade, eu continuaria, mas fisicamente eu não tinha mais condição. E você parou com quantos anos de idade? Eu já estou com 43, eu parei com 37 anos. Eu parei, o último clube foi o Esportivo Itapirense, né? Mas eu já estava me arrastando por conta de que eu não conseguia mais acompanhar os meninos nos treinamentos, então treinava pouco e só ia para os jogos, então eu vi que já não tinha mesmo nível dos atletas, apesar de ser uma divisão menor, né? Então eu preferi parar e dar sequência em outra profissão. Agora, você falou de contusões, de cirurgias pelas quais você passou, foram todas do joelho? Foi uma no perônio, uma na tíbia, onde tive uma fratura exposta quando eu fui jogar na Grécia, né? Fiquei 1 ano parado. E depois uma última cirurgia no ligamento cruzado, que eu fiz aqui com o Dr. Edson, aqui em Matão. E essa daí foi a que me deu mais, um pouco mais de problema para poder continuar atuando como profissional. Muito bem, Juari. E conta pra gente como é que foi a sua chegada na Ferroviária. Vamos voltar um pouquinho no túnel do tempo aí, para que você possa se relembrar disso e também trazer essa memória, né? Fantástica aí do passado da Ferroviária, né? Um passado mais recente, é claro, mas como foi a sua chegada na Ferroviária, onde você estava, quem o recebeu na Ferroviária, como é que foi tudo isso aí que acabou dando a você a camisa titular da Ferroviária e depois uma negociação com o Santos Futebol Clube lá na Vila Belmiro? Como é que foi essa história? Mas foi mais ou menos assim, né? Começou com o convite do finado Geraldo Abijaldi, né? Que ele me convidou para poder estar treinando na equipe de juvenil com o Carlinho Fagnani, né? E eu comecei a fazer os treinamentos com o Carlinho Fagnani, disputei o Campeonato Paulista de juvenil e logo em seguida o Bazzani, né? O Finado Bazzani estava no juniores e me convidou para subir. Então eu fiquei pouco tempo no juvenil e já fui para a equipe de juniores, né? E aquele time que a gente tinha, um time muito forte. Se você analisar aí, a maioria dos atletas de júnior foi pro profissional, Ronaldo Marconato, Rogério Seves, Silvinho, Fabrício, então tinha uns atletas, Fabrício, o outro Fabrício, se eu não me engano, o lateral direito Baiano,
Cacau, então era um time muito forte. Então a gente, naquele ano fomos vice-campeão paulista, se eu não me engano, e conseguimos subir pro profissional. E depois em seguida vai o Mota e entre outros treinadores, né? Muito bem, então quem te recebeu foi o Carlinhos Fagnani e depois logo foi o Olivério Bazzani Filho. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande com o seu Bazzani. Eu lembro como se fosse hoje, que ele tratava a gente como se fosse filho, né? Então, eram os meninos de Bazzani. E a orientação segura que ele passava, né, Jori? É fundamental. O Bazzani, ele era um pai pra gente, né? Ele chegava a cuidar da gente. Você tem chuteira, você tem isso, você tem aquilo. Então, ele é um homem assim que a gente tem que carregar no nosso dia a dia, na memória. E a Ferroviária tem que sempre enaltecer o nome dele. Muito bem, meus amigos. Ô Juari, o que a gente até conversava lá de fora antes do programa, que fica na minha lembrança, claro que muitas coisas da sua passagem na Fera fica na lembrança, mas aquele jogo que fica na lembrança é aquele em Bragança Paulista, né? Que você entrou, decidiu o jogo e decidiu a vitória para a Ferroviária lá na Bia, hoje é na Bia Bichedi, né? Já foi tanto nome aquele estádio lá, mas é um jogo que a Ferroviária estava num sufoco, uma pressão, a gente sabe como que era, vocês jogadores também, principalmente jogar lá dentro, a pressão que era, entrou e decidiu aquela partida para a Ferroviária, claro, com a ajuda dos seus companheiros, mas com 2 gols importantes. Olha, falar para você, bem difícil, né? Quando você sai do juniores profissional. E naquela época a Ferroviária tinha grandes jogadores. Eu ficava vendo assim, em tempos anteriores, eu ficava vendo o pessoal jogando na TV, né? E dali a pouco eu estava ali do lado deles, né? Então, e o Bragantino era um time que recentemente, eu acho que tinha sido vice-campeão brasileiro ou paulista, se eu não me engano, né? E grandes jogadores. E na hora que o treinador, o José Galineto, falou assim, Juari, você vai entrar. Eu fiquei meio com medo, não vou mentir pra você. Só que naquela época a gente era assim, jovem, tinha bastante força, e a gente corria muito. Então, falei, ai meu Deus, seja o que Deus quiser, né? E acabou dando tudo certo, com um pouco de sorte, né? Se olhar os gols, foram um gol seguido do outro, né? Então foi 2-0 para nós e ali deu início a minha carreira como jogador profissional na Ferroviária. E, Joaquim? O Juari, você se transferiu para o Santos em 97, né? 96. Mas em 96, né? Isso. Mas em 96 você disputou o Paulistão pela Ferroviária. Isso. A Ferroviária fez uma campanha ruim e acabou sendo rebaixada. Você não acha que aquele time de 96 faltaram alguns jogadores experientes no meio de tanta molecada? Sim, é aquilo que eu te falei. Os jogadores dos juniores foram para o profissional. Só que alguns, eu acredito que não tinha aquela condição de estar no profissional. Sentiram, né? Sim, mas por conta de a Ferroviária estar passando um processo naquela época financeiro difícil, é o que passavam para nós. Foi obrigado os atletas a disputar o Campeonato Paulista e a chance também para aqueles, né? No momento que estavam ali vestindo a camisa. Então, faltou. Naquela época o Zé Cláudio, se não me engano, era um centroavante muito bom. E ele, acho que na segunda partida ele já teve uma lesão. E era um atleta que ia ajudar muito a gente. E jogando contra times já bem formados e de nome, felizmente a Ferroviária sentiu e foi uma campanha péssima, né? Foi uma campanha péssima. Tive sorte de fazer alguns gols aqui contra as equipes grandes e já está me transferindo para o Santos. Mas a gente poderia ter feito uma campanha um pouco melhor se os atletas tivessem também um pouco mais de maturidade, entendeu? No momento. Então acredito que ali faltou também um pouco mais de ajuda financeira para trazer alguns atletas. Um dos gols do Juari naquele ano foi na fonte luminosa daquela máquina de fazer gols que era o time do Palmeiras, né? Naquela goleada. Você fez o gol da Ferroviária naquele jogo na fonte luminosa. Sim, a gente fez um jogo aqui, se eu não me engano, foi 5-1. 5-1. E depois fomos um jogo de volta, foi 6-1, parece. E eu também fiz gol lá contra o Palmeiras. Tinha sorte de fazer gol contra o Palmeiras. Mas difícil aqueles jogos, porque as equipes eram muito fortes, né? Era muito jogador bom. A equipe do Palmeiras mesmo, se você analisar, era Rivaldo, era o Djalminha, Miller, Roberto Carlos e Cafu. Olha os laterais. Antônio Carlos e Kleber, então, César Sampaio. Então era um time muito difícil perdia um jogo por ano dentro do Parque Antártica. E lembrando que essa foi, na verdade, uma campanha terrível da Ferroviária, porque ela já voltou com essa derrota diante do Palmeiras. Na verdade, ela disputou praticamente todo o segundo turno do campeonato rebaixado. Foi lamentável, né? Lamentável. Todo o segundo turno rebaixada, né? E a gente parece que não tinha força para reverter aquilo no momento, né? Não tinha como, não havia como fazer isso, não. Agora, nós estamos mostrando, inclusive, fotos aí interessantes.
Como é que pintou o Santos aí na sua carreira? Como é que chegou a oportunidade de você jogar pelo Alvinegro da Vila Belmiro, hein, Juari? Zé, foi difícil você falar que foi por conta da campanha, né? Difícil você falar. Foi mais por conta de que eu fiz um bom jogo lá na Vila e fiz alguns gols no campeonato contra as equipes grandes. Então isso chamou um pouco da atenção. A velocidade, naquela época era um jogador muito veloz, então eu acredito que o Santos também passava por um momento que não tinha muitos valores financeiros na época, então acabou querendo pegar aqueles atletas que estavam se destacando nas equipes do interior. No entanto, que eu cheguei lá, o Assunção, que tinha se destacado no Rio Branco, o Anderson, lateral direito no Juventus, e mais alguns atletas, o próprio Alessandro e o Helder, que foram rebaixados também naquele ano do Novo Horizontino. Então, acho que fizeram pegar aqueles atletas que estavam destacando em algumas equipes e foram para o Santos. Você pode identificar para a gente essas fotos aí? Isso daí foi na equipe da Grécia, segunda divisão, o Etnikos Pireus. A gente subiu de divisão nesse ano, e no ano de 2009 para 2010. Isso aí foi um gol que eu fiz contra uma equipe que chamava Etnikos Tracívulos, aí foi contra o Panathinaikos, um time forte também. Foi uma boa passagem, né? É uma experiência internacional Isso. válida, né? Sim. Foi a única, não? Não, depois eu joguei também em Portugal e joguei no Líbano. Foram os 3 países que eu joguei, né? Todas as equipes de segunda divisão, né? Tentando buscar aí uma primeira divisão e um pouco mais de credibilidade no futebol lá fora, né? E esse time aí, vamos identificar? Esse time aí era muito bom. Juninho, Taroba, Kleber Caldeirão, Ronaldo Marconato, Rogério Secap, Valnei, Sandrinho, que é um craque, Juari, Fabrício também outro craque, Ricardo Dias Ofinado, muito bom jogador, e Silvinho sem comentários, né? Dispensa apresentações Dispensa maiores, comentários, né? um excelente jogador. Tá certo. Até essa foto aí? Essa foto aí foi contra também uma equipe forte do sul da Grécia, o Panathinaikos, se eu não me engano. É um jogo muito duro, travado, difícil de se jogar, e a Grécia não está entre os grandes do futebol europeu, e aí é contra o Sport Recife, um jogo, já tinha até cabelo ainda, olha lá. Com a camisa do Santos? Camisa do Santos. E uma das primeiras fotos que o Marcelo mostrou ali, depois, se o Marcelo puder mostrar, da camisa do Santos, né, com o short estrelado, é o gol que, claro que todos na carreira do Juari são importantes, mas acho que esse, Juari, acho que pode dizer que é o mais importante da sua carreira, que deu o título para o Santos no Maracanã, lotado, mais de 100 mil pessoas lá, esse gol aí, Zé. Sim, muito difícil, um jogo onde que nós fomos pelos comentários que tinha na época, era o Romário, se eu não me engano, tinha o Sávio, tinha o goleiro da seleção, que era o Zé Carlos, finado, né? O treinador era o Júnior, mas o time era muito forte do Flamengo. Então nós fomos ali, ganhamos aqui no Morumbi de 2-1, mais apertado, e fomos jogar lá, diziam eles que nós íamos perder de pouco, né? E eu lembro como se fosse hoje, numa convocação de 20 atletas, eu imaginei que eu nem no banco fosse estar, Zé. E quando eu olhei na lista lá, meu nome estava na época era 18 atletas, né? 11 jogavam e 7 de fora. Meu nome 18º e o coração gelou, né? Aí eu falei assim, meu Deus, olha esse monte de torcedor vindo aqui no estádio e sair triste. Nossa, pensou como é que não ia ser? Foi 2-2 lá, já? E no final eu acabei fazendo aquela paulada lá. E o pessoal saiu tudo triste mesmo. Foi final do Rio-São Paulo, né? Rio-São Paulo. O Santos, aliás, era uma seca de títulos no Santos, né? 12 anos. Isso. E o Vanderlei Luxemburgo foi para lá, foi o técnico desse campeonato do Rio-São Paulo, e o Santos acabou ganhando ali esse torneio Rio-São Paulo, que na época era muito bacana, né? Era muito, muito legal, era o começo de temporada dos times visando o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. Mas foi um título importante esse aí do Santos, sim. Sim, foi bom porque o Luxemburgo tinha acabado de chegar, né? E ele queria elevar o nome do Santos, assim, falar que o Santos era um time que não era muito bem visto na capital, pelas grandes emissoras, e consequentemente, depois disso daí, o Santos deu uma crescida. Sim. Né? Porque é um grande treinador. Hoje eu vejo que nós não temos grandes treinadores. O Luxemburgo, para mim, ele e o Filipão foi um dos últimos treinadores que o Brasil teve, assim, de ponta. Então, hoje é muito mesmice, é muito treinador querendo falar de 4-4-2 e não sei, mas, na verdade, são treinadores que, para mim, hoje, são tudo iguais e
e estão aí no futebol mais por conta de empresários e tudo mais. Outros interesses, né? Muito bem, nós vamos para o nosso bloco final, voltamos com notícias da Ferroviária. O Juari continua conosco aqui, porque temos ainda outras perguntas para formular a esse garoto. Ainda é garoto, tá aí, né? Perguntei para ele se dava para jogar ainda. Ele falou: olha, Zé Roberto, se não tivesse essas coisinhas aí do joelho e tal, ainda daria para correr. Não dá, paciência. Mas já cumpriu o papel dele. Vamos para o break e a gente volta em seguida. Conversaremos essa semana com o professor Dr. Rogério Margonar, dentista, sobre reabilitação bucal, porque sorrir faz bem para nossa alma. Também teremos o quadro do HOA, de olho na sua visão, e a super receitinha saudável com a nossa querida chefe Aline Carrascosa. Informação útil e de qualidade você encontra aqui com a gente. Esperamos todos vocês. Conexão Saúde, todas as quartas às 14 horas, com reapresentação às 22h30. Na TV Cultura Paulista. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 3324-7039. Venha conferir a coleção Outono e Inverno da Linentex, no centro de Araraquara. Qualidade, ótimos preços e condições especiais de pagamento. Moda feminina, moda infantil e moda festa. Bolsas, acessórios e as últimas tendências do Outono e Inverno 2018. Tudo em até 10 vezes no cartão de crédito. Novas marcas, peças exclusivas e preços especiais para você vestir os looks da estação. De terça a domingo, um programa único com todas as dicas sobre arte e cultura. Você recomenda? 100%. Tá preocupado com o conteúdo? Ele tem de sobra. Então se liga, de terça a sexta, 10h15 da noite. Bastidores, curiosidades, lançamentos, reflexões. E domingo, logo após matéria de capa, o mundo da arte está aqui no Metrópolis. Eu só fico bem ao seu lado, eu já tentei botar alguém. A gente encontra na cidade, você encontra no Metrópolis. Boletim da Ferroviária. Apoio cultural. Dor muscular? Não sofra com isso. Use Doutor Esporte e adeus dor muscular. Doutor Esporte, à venda na rede de farmácias Droga Vem. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Alameda Rogério Pinto Ferraz, Vila Ferroviária, perto do estádio da Fonte Luminosa. Problemas elétricos em sua casa ou empresa? A UER está ao seu lado para resolver. UER Elétrica, Montagem, Automação e Instrumentação, em Américo Brasiliense. Ligue 3986-9078. Problemas elétricos? A UER resolve. Casa do Crédito, soluções de crédito para cada momento de sua vida. Casa do Crédito, especialista em crédito consignado. Rua São Bento, 990 no centro. Telefones 3332-7218 e 3332-3186. Muito bem. Juari, a gente tem uma matéria especial aqui para mostrar de um torcedor da Ferroviária que mora nos Estados Unidos, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você abordou aquele jogo com o Flamengo, que você entrou, fez o gol que acabou dando o título ao Santos na final do Rio-São Paulo, mas parece que o Vanderlei Luxemburgo ficou louco com você, você andou escondendo lá de todo jeito para não entrar no jogo, é verdade isso? Não, isso é verdade, teve mais ou menos próximo dos 30 do segundo tempo, e ele falou pro pessoal aquecer, né, o pessoal do banco, só que eu via que tinha 3, 4 atletas ali que entravam constantemente, eu falei, eu não vou entrar mesmo, né? Campo lotado, aquela pressão, o Romário voando, estava vindo da Europa de novo, acho que do Valência, e com fome de fazer gol, né, para ir para
as convocações, né? E aí ele falava assim, depois da terceira tentativa que ele olhava assim, e na hora que ele olhou pela terceira vez eu me escondi atrás da placa. Aí foi quando ele falou assim pro Jorginho Massagem, fala pra aquele neguinho lá para se esconder e vim aqui, ó. E aí eu acabei entrando no jogo e tive a sorte de fazer o gol, né? Mas é muito, assim, pra mim é uma, assim, foi o auge da carreira, né? Mas é muito engraçado, né? Contando essa história. É verdade. Depois tudo é engraçado, tudo, né? Tudo passa a ser engraçado. Mas é interessante o seguinte, os campeões da bola têm uma audiência extraordinária aqui em Araraquara, na região, no Brasil, né? Através da internet, e o que nos motiva muito, nos entusiasma muito, é a audiência também fora do país, né? Através da internet que corre o mundo aí. E quem nos ouve, né, acompanha o nosso trabalho pela Rádio Cultura, é o Marcos Felipe Sala, é isso mesmo, o Marcos Felipe Sala, que reside em Orlando, nos Estados Unidos, trabalha lá, inclusive, né? E é um torcedor da Ferroviária fanático, está sempre acompanhando os jogos da Ferroviária, né? Entra em contato com o seu pai e fala do jogo, e reclama quando o time perde, vibra quando o time ganha, enfim, é um grande torcedor da Ferroviária que está lá em Orlando, nos Estados Unidos, né? E nós recebemos dele um áudio-vídeo gravado dentro do carro dele, quando a Ferroviária jogou contra o Santos este ano na Fonte Luminosa, pelo Paulistão, né, deste ano 2018, e foi no dia 10 de fevereiro, um sábado de carnaval, e o jogo foi 2-2. E houve um detalhe importante na partida, né, e que a gente vai verificar aqui, é claro que é um bip aí, porque é um palavrão, né, mas o Marcos Felipe estava acompanhando a nossa transmissão, a gente vai colocar o áudio no ar, né, e houve um pênalti para a Ferroviária que o Vilica foi cobrar. E o Vanderlei era o goleiro do Santos, né, naquela partida. Então nós temos essa imagem que ele nos mandou através do seu pai, José Marcos Sala, que também é torcedor da Ferroviária e grande amigo aqui da nossa equipe. A gente conversou com o Marcelo, com o Lecoque, a matéria foi produzida, editada e nós temos aí. É claro que vai ter um bip, porque quando você torce para o time e perde um pênalti, a primeira coisa que vem à memória, a boca, é xingar mesmo, né? E com ele não foi diferente, Mas é tão curioso e é tão interessante, né? Porque a gente vai colocar essa matéria no ar para provar a audiência, não só a audiência dos campeões da bola, isso é importante, mas tão importante ou mais é o prestígio que a Ferroviária tem. Torcedores da Ferroviária acompanham a Ferroviária em qualquer país do mundo, torcem pela Ferroviária, não se esquecem da Ferroviária. E com Marcos Felipe Sala foi exatamente dessa forma. Temos a matéria para colocar no ar, inclusive com a transmissão pela Cultura M dos campeões da bola. Vai tentar empatar o jogo contra um goleiraço que também está muito acostumado a defender pênaltis, o Vanderlei. Vamos que vamos, Velica! Vamos que vamos pro gol de empate! O coração da torcida agitado vai com você, Velica! Pênalti para o time da Ferroviária cobrar. É a chance do gol de empate, Velica. Pode Vanderlei no meio do gol. Capricha, Velica, capricha. O coração da galera bate mais rápido e vai. Vai com você, Velica. Vamos empatar o jogo para tentar um vira-vira em cima do peixe. Ferroviária tem pênalti a seu favor, bem marcado pelo árbitro do jogo. Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza vai autorizar. É com você, Velica, com a sua categoria, com a sua experiência, Velica. Autorizado, com passadas curtas. Atenção, correu, bateu. Nem vou fazer o pênalti. Aí foi o palavrão que o bip aí acobertou, né? Mas nem para fazer o pênalti. Aqui, o torcedor da Ferroviária sofre aqui, sofre longe daqui, sofre em qualquer lugar do mundo, né? É verdade. Aliás, o torcedor, de uma maneira geral, ele sofre, né, Zé? Ainda mais numa situação dessa, ouvindo pelo rádio, seu time do coração perde um pênalti, não dá para falar coisa boa ali não, viu, Zé? A gente quer enviar um forte abraço, portanto, a ele, né, ao nosso ouvinte Marcos Felipe Sala, lá em Orlando, nos Estados Unidos, e um abraço
também muito respeitoso ao seu pai, que é grande amigo dos campeões da bola, torcedor da Ferroviária, que é o José Marcos Sala, gerente do Cicobi Crédito Iguaçu, que é a cooperativa de crédito aqui em Araraquara, realizando um excelente trabalho, inclusive, né? E fica ali na Avenida Espanha, quase na esquina com a Rua 1, e ele também é um grande torcedor da Ferroviária. E a gente vai mandar essa matériazinha lá para Orlando, né? Para que o garoto possa sentir como é que chegou o material aqui e foi aproveitado pelos campeões da bola. Marquinhos, o que você tem do dia a dia da Ferroviária? Rapidinho, só para a gente aproveitar nossos convidados, sábado jogo treino na Fonte Luminosa, a gente tem as imagens aí só para ilustrar, 1-1, Ferroviária e Batatais, o Luci fez o gol do Batatais e para a Ferroviária o garoto Luiz Henrique, técnico da Ferroviária vai fazer o jogo treino, o segundo jogo treino no sábado e acabou de chegar a confirmação aqui, Zé, pela assessoria de comunicação Thiago, o jogo vai ser em Novo Horizonte, sábado, 10 da manhã, então Novo Horizontino e Ferroviária sábado lá em Novo Horizonte, agradecer o Thiago, então será o segundo jogo preparatório. O técnico vai analisando aí, rodando bastante aí, e os meninos, principalmente da base, atuaram no segundo tempo. Prova disso, o Luiz Henrique, garoto do Sub-20, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior esse ano com 8 gols, foi o autor do gol da Ferroviária nesse jogo. Muito bem, Juari, para fechar com você não estava sozinho no Santos, né? Digo, em relação aos jogadores revelados aqui na Ferroviária também, né? Não, tava comigo o Ronaldo Marconato, Rogério Seves, né? Otávio Augusto e depois logo em seguida chegou o Fernando Fumagalli também, né? Que depois conseguiu dar uma alavancada na carreira, Corinthians e tudo mais, né? Se eu não me engano ainda joga pelo Guarani. Sim. E aqueles outros atletas dos nomeados que já estavam por lá, né? Muito bem, o que está fazendo o Juari hoje? Você está aqui no programa, eu sei disso, mas hoje o que você está fazendo da vida? Depois que eu parei de jogar futebol, eu tentei trabalhar como primeiro auxiliar técnico, depois como gerente de futebol, não consegui ter muito sucesso. E depois, logo em seguida, eu segui minha vida. Hoje eu trabalho de vendedor na empresa Proquímica, né? Sim. Queria aproveitar e mandar um abraço para o Leonardo, sim, claro. Bonassi, o José Henrique Bonassi, o Jair e o Acácio, que é o proprietário. Trabalho com venda, produto químico, essências e produtos de limpeza. E está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, feliz e o pós-futebol passou, né? Porque depois que você para de jogar bola, você fica um pouco meio sem saber o que fazer, né? Mas, graças a Deus, eu já consegui resolver isso aí na minha vida. Tá morando ainda, está residindo em Américo Brasileiro? Eu e a minha mãe, Dona Marlene, um beijo para ela e o pessoal de Américo também. Para fechar, então, França campeã do mundo, foi feita a justiça? Justiça. Melhor time, melhor seleção da Copa. Brasil te decepcionou? Brasil poderia ter feito um pouco mais, né? Você falou de técnico, né? E o Tite, no seu conceito? O Tite fez o máximo que pôde. Nós não tínhamos atleta mesmo para poder ser campeão do mundo. A convocação não foi legal, então? Não, na sua opinião? Nós não tínhamos atleta. O melhor que nós tínhamos era aquilo mesmo. E não deu conta do recado? Não. Juari, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Olha, vai ser sempre bem-vindo aqui, você, todo esse pessoal da Ferroviária. A gente tem por vocês um carinho, uma admiração muito grandes, né? A gente não se esquece de vocês, esteja certo disso. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está aqui para isso, né? Para poder esclarecer e falar um pouco de futebol. E é isso que a gente vive, né? Ainda hoje. Procurar. Você bate a sua bolinha de vez em quando? Brinco para poder também poder manter a forma. Tá certo. Vaguinho, tem o destaque final? Fica para a Série B do Campeonato Brasileiro, hoje Atlético de Goiás e CSA. Hoje mesmo, abrindo a 17ª rodada. Muito bem, saudando você que é cliente do Suco Prates. Suco Prates, o melhor suco do mundo, é da fruta para o copo. Estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. Nosso próximo encontro aqui na TV Cultura Paulista, amanhã, terça-feira, às 11 horas da manhã. Ótima semana para todo mundo, um grande abraço e tchau! Janela Esportiva, apoio cultural. Suco Prates, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região.